Olá, queridos, seja muito bem-vindo a mais um encontro dos grupos pequenos da Primeira Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa. Bom, para começar, eu quero citar o texto que encontra-se lá na carta do apóstolo Paulo à Igreja de Roma, né? Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Responda rápido. Qual é a diferença entre a religião e o evangelho? Você consegue formular uma resposta para essa pergunta? Bom, esta é uma pergunta simples. Contudo, a maioria dos cristãos não consegue formular uma resposta clara para definir a resposta, né? Para responder essa questão. E essa questão traz outras questões, né? A partir dessa primeira pergunta fundamental surgem outras perguntas, como, por exemplo, quais são os efeitos do evangelho na vida do cristão? Ou como eu posso diagnosticar se estou vivendo o evangelho ou se estou apenas sendo um religioso? E entre tantas outras perguntas que podem surgir a partir desta primeira. Bom, no estudo de hoje nós vamos refletir um pouco sobre a diferença entre o evangelho e a religiosidade. E para começar, vejamos essa citação do pastor e teólogo Timothy Keller. Ele diz assim: as pessoas tendem a pensar que há dois modos de se relacionar com Deus: segui-lo e fazer a sua vontade, ou rejeitá-lo e fazer o que bem entender. No entanto, há também dois modos de rejeitar a Deus como Salvador. O outro modo, porém, é obedecer à lei de Deus, sendo realmente ético e justo, de tal modo que julgamos merecer a própria salvação. Não é suficiente achar que há apenas dois modos de se relacionar com Deus. Há, na verdade, três: religião, irreligião e o evangelho. Bom, nós vamos entender o que Timothy Keller está falando aqui à medida que o estudo for se desenvolvendo. Bom, mas basicamente Timothy Keller fala de três maneiras que você pode se relacionar com Deus, né? A primeira delas, ele classifica como irreligião. Na verdade, é a forma mais clara de se viver uma vida longe de Deus. Nós poderíamos traduzir esse termo irreligião por ateísmo ou secularismo. Isso é, uma vida completamente distante de qualquer valor cristão. Significa negar a autoridade da Bíblia e assim não crer no Deus triuno. Esta é uma forma muito evidente de se negar a fé e viver distante do evangelho. Bom, nós não precisamos explicar muito o que significa isso. Basicamente, é viver uma vida longe de Deus e longe de Jesus. Mas aí nós vamos entrando num campo que é um pouco mais escorregadio. E aí nós vamos entender, então, o que é a religião ou a religiosidade. E para isso, eu gostaria de contar uma parábola, uma história, usar aqui uma ilustração para falar um pouquinho sobre isso. Era uma vez um horticultor que cultivou uma cenoura enorme. E esse homem levou essa cenoura enorme ao seu rei e lhe disse: meu senhor, esta é a maior cenoura que já cultivei ou que jamais cultivarei. Portanto, eu quero oferecê-la ao Senhor em sinal do meu amor e do meu respeito. O rei ficou comovido com aquela atitude e discerniu o coração daquele homem, de modo que, quando este se virou para ir embora, o rei lhe disse: ei, espere, você evidentemente é um bom administrador da terra. Eu, rei, tenho um pedaço de terra perto do seu e quero dá-lo a você de graça, como um presente para que você também o cultive. Bom, o horticultor ficou maravilhado e bastante satisfeito com isso e foi para a sua casa muito feliz. Mas havia um nobre, um oficial da corte, que, ouvindo tudo isso, pensou: nossa, que coisa! Se o rei deu uma propriedade para esse homem que lhe trouxe uma cenoura,
o que ele não daria para alguém que lhe trouxesse algo ainda melhor? E aí a história nos conta que esse homem, num outro dia, chegou até a presença do rei trazendo um cavalo, um garanhão muito bonito, um animal belo, preto, muito bonito. E ele disse: meu senhor, eu crio cavalos e este é o maior cavalo que já criei ou jamais criarei. Portanto, eu quero oferecê-lo ao Senhor em sinal do meu amor e respeito. Mas o rei discerniu o coração do homem e disse: obrigado. O homem ficou pensativo, parado, não esperava aquilo, e o rei lhe disse: deixe-me explicar. O horticultor veio até mim e me deu a cenoura. Deu a cenoura a mim. Você veio até mim e deu o cavalo a você mesmo. Essa ilustração, queridos, foi contada pelo pregador britânico Charles Spurgeon em um dos seus sermões. E a ilustração de Charles Spurgeon, ela é simples e clara e uma metáfora excelente para descrever a religiosidade. A religiosidade revela o coração daquele que faz as coisas não pensando em adorar a Deus, mas pensando em adorar a si mesmo. Por isso, eu quero trazer aqui algumas características da religiosidade. Em primeiro lugar, a religiosidade adora ídolos. João Calvino disse uma das suas famosas frases que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, o religioso, aquele que vive na religiosidade, adora ídolos. E esses ídolos podem sim se manifestar na forma de uma imagem, né? De uma imagem de uma divindade, ou pode se manifestar de outras maneiras, né? O religioso, ele adora, por exemplo, o seu ministério. O religioso adora a si mesmo. O religioso adora o prestígio que tem diante da igreja. O religioso adora ocupar cargos. O religioso adora a vaidade, o prazer e etc. Então, a religiosidade sempre traz adoração a ídolos. A religiosidade baseia-se em méritos, em mérito próprio. Por isso agora eu quero que você dê uma pausa nesse vídeo e aí junto com o seu facilitador leia Lucas capítulo 18, do verso 8 ao verso 14. Pause um pouco esse vídeo, leia a parábola e nós já voltamos. Muito bem, a parábola que você acabou de ler aí é a parábola do fariseu e do publicano. E essa parábola expressa com clareza o espírito religioso. O fariseu orgulhava-se, né, batia no peito por não ser como os demais pecadores, por não ser como aquele publicano, pecador, indigno. Ele se orgulhava por ter boas obras e ser auto-justificado. O publicano, por sua vez, o texto diz que reconhecia a sua pequenez, o seu pecado e nem mesmo ousava levantar os olhos aos céus. Mas Jesus deixa claro no final dessa parábola que quem volta para casa justificado é o publicano. Então, a religiosidade, ela se baseia nos méritos próprios, justifica-se nos méritos próprios. Também a religiosidade é legalista. E agora eu quero novamente pedir para você pausar esse vídeo e ler aí junto no seu grupo Lucas capítulo 15, do verso 28 a 30. Corra lá, leia esse texto. O texto que você leu é parte da parábola conhecida como a parábola do filho pródigo, né? E aí nós vemos então o irmão mais velho dessa parábola apresentada por Jesus, representando perfeitamente o religioso. E o irmão mais velho, ele se auto-justifica através das suas obras. Esse irmão que ficou em casa, que jamais deixou a casa do pai, estava indignado com o seu pai porque ele recebeu o irmão rebelde e pecador, né? E não obstante o pai ter recebido esse irmão pecador, amante de prostitutas, o pai ainda fez uma festa. O pai ainda matou o novilho cevado, que era um animal preparado para ocasiões especiais. Então o filho mais velho, ele lista, né, todos os seus atos
de autojustiça. Ele fala, olha, eu fiz isso, 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 isso e você nunca me deu nada. Mas, contudo, queridos, Jesus afirma que o filho pecador que se arrependeu, ele entrou na festa do Pai. E o filho justo não ficou de fora. E isso é uma metáfora. Nessa metáfora, isso significa que o filho sem justiça própria recebeu justiça pelos méritos do Pai e o filho cheio de justiça própria não foi salvo, não entrou na casa do Pai. Então, a religiosidade ela está baseada no legalismo, ela está baseada na justiça própria, né? E aí nós temos alguns princípios da religiosidade. O primeiro, nós vamos encontrar ali nesse texto de Lucas 15. Então, os princípios da religiosidade, a lógica do eu obedeço, logo sou digno de ser abençoado. Olha o que o texto diz, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. O segundo princípio, a lógica do pecador não merece perdão. Né? Ele diz assim, porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Quer dizer, ele não merece nada, ele é um pecador, ele tem que ser condenado. Veja, o legalismo. Né? A terceira é a lógica do serviço de mim para mim mesmo. Nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Quer dizer, eu estava te servindo todos esses anos esperando alguma coisa em troca e o Senhor nunca me deu nada. Bom, mas e o Evangelho? Então vamos tentar entender o que significa o Evangelho. Queridos, na queda, quando há a separação do homem para com Deus, na queda, na corrupção do homem, 4 relações fundamentais são corrompidas. A relação do homem com Deus, a relação do homem com o próximo, a relação do homem consigo mesmo e a relação do homem com a criação. Essas 4 relações são quebradas. E quando essas 4 relações são quebradas, o nosso coração, de todos nós, inclina-se para a idolatria. Quando essas 4 relações foram quebradas, queridos, o homem colocou-se como tutor de si mesmo, não querendo mais o conselho de ninguém, colocou-se como tutor de si mesmo, distorcendo o conceito de adoração, salvação e redenção. Então o homem coloca-se como tutor de si mesmo, o homem coloca-se como objeto da sua própria adoração, do seu próprio serviço e todas as coisas estão corrompidas. Então o Evangelho aponta para aquele que veio para restituir essas 4 relações, Jesus. Portanto, o Evangelho nos ensina que Jesus é o centro da nossa adoração. Ele é o Senhor, é tudo para Ele e é tudo por meio dele. O Evangelho nos ensina acerca do arrependimento pelo mal cometido. O arrependimento nos faz, o Evangelho nos ensina a pedir perdão pelos nossos pecados, como aquele filho mais novo que saiu de casa, caindo em si, arrepende-se. Mas também o Evangelho nos faz nos arrepender pelo aparente bem praticado, mas com intenções escusas. Quando você faz o bem, mas não para adorar a Deus. Quando você faz o bem para ganhar o aplauso dos outros. Quando você faz o bem servindo em algum ministério para ser honrado pelos homens. Quando na verdade você deveria fazer para adorar a Deus. O Evangelho nos constrange a esse nível de falar, Deus me perdoa. Porque eu quis servir naquele ministério, mas o meu coração não estava inclinado ao Senhor, estava inclinado a mim mesmo. Então o Evangelho nos ensina sobre o arrependimento. Né? O irmão mais velho, na parábola ali que nós lemos, né, em Lucas 15, ele foi impedido de participar da festa do pai, não pelo seu pai, mas pelo seu próprio orgulho, pela sua soberba, por não reconhecer que estava errado. O Evangelho nos ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, o Evangelho nos ensina a ser mais compassivos e perdoar e entender que todos estamos na mesma condição. Isso nos faz ajudar uns aos outros e não ser legalistas apontando o dedo. Mas partindo para o final, o mesmo pai que foi até o filho enlameado pelo pecado, é o mesmo pai que vem até mim todos os dias e me diz, ei, filhão, qual é a motivação do seu coração em estar na minha casa? O que te move a fazer o que você faz todos os domingos? A quem você está servindo? Esse pai vem até mim para tentar
mover meu coração em direção a Ele. Por isso, queridos, um verbo precisa ser conjugado diariamente na vida do cristão, na vida do crente. E esse verbo é arrepender-se. O arrependimento significa olhar para si mesmo e reconhecer os atos pecaminosos. Sejam eles atos deliberados de pecados ou atos que têm a aparência de bondade, mas que no fundo apontam para a vaidade e para a justiça própria. O Evangelho é reconhecer que todos somos pecadores, que carecemos do perdão de Jesus e que só nele temos o perdão e a justificação. Não é sobre o que nós fazemos, mas é sobre aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe. Agora vocês aí em grupo serão conduzidos para um debate, para algumas perguntas com o seu facilitador. Deus abençoe, queridos. Até a próxima.